O cara que me torturou diretamente, o capitão Gildo Ribeiro, foi à cadeia me pedir perdão. Depois de 2 anos, por aí. E eu disse a ele que não, que ele fosse viver a vida dele e me provasse que ele mudou. Eu disse a ele com toda a nitidez. Falei para ele lá, assim na cadeira de onde a gente recebia visita lá na cadeia. Revelar tudo que eu tenho revelado é uma maneira de exorcizar os meus monstros, de alguma maneira, eu fazendo uma análise um pouco psicanalítica de tudo isso, né? Eu preciso, e não foi dito nem um terço, eu preciso revelar o que foi a ditadura. Eu fui para o pau de arara, para o choque elétrico, para o afogamento, sobrevivi por acaso. E eu torcia, na tortura, eu torcia para morrer. Não falo isso com nenhum sentimento de heroísmo, não. Torcia para morrer porque eu não aguentava tanta tortura. Mas eu não falei nada, não falei nem meu nome. E isso não passa. Imaginar, não, agora está tudo bem e tal. Não. Eu não estou falando que eu tenho esse tormento contínuo, estou pensando toda hora, não. Mas isso está aqui, não tem jeito. E de vez em quando sangra, entendeu? Então eu tenho certeza que o meu trabalho literário, se essa palavra cabe no meu trabalho, ou o meu trabalho de escrita é um trabalho também que me ajuda bastante a enfrentar os meus monstros, né? A enfrentar o que foi a dureza de ter passado o que eu passei, e não só o que você passa, é os mortos que você foi vendo ao longo do caminho que ficaram lá. O que leva cada um de nós à condição de escritor é a vida, a experiência da vida, né? Ninguém escreve senão ancorado na própria existência, né? Foi o Gabriel Garcia Marques que disse: tudo está aqui, de uma certa forma, no meu quintal. Ninguém escreve senão fundado na realidade. Eu enfrento esta dificuldade porque o jornalismo nos dá um vício, né? Que é o vício da realidade. E às vezes, é o meu caso, a gente tem dificuldade de escapar do fato, né? A gente quer estar ancorado no fato, e isso é bom e é ruim, né? Eu já discuti isso até no dia que eu tomei posse na academia, eu discuti isso teoricamente, se posso dizer dessa maneira. Então, eu digo, eu cheguei até aqui, são mais de 2 dezenas de livros, como fruto da minha vida, da minha experiência. A experiência não lhe dá o livro pronto e nenhuma obra literária pronta, né? Ela depende do seu debruçar-se sobre a realidade. Então eu tenho que voltar, né? Tenho que voltar e dizer que, e isso é uma maneira de falar da minha realidade, dizer que eu tive uma vida acadêmica ou educacional, como se queira, muito conturbada. Eu fiz primeiro ano primário em Monte Alto, mas não é Monte Alto da Bahia, não. É Monte Alto de São Paulo, eu diria assim, região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Eu fiz o primeiro ano primário lá.
Fiz o segundo e terceiro ano primários em Teófilo Otoni, nordeste de Minas Gerais. Fiz o quarto ano primário, aí já com 13 anos de idade, morando na roça em Santana de Parnaíba. Quarto ano primário. Trabalhando com meu pai na roça, levantando às 5 da manhã, puxando enxada com ele até às 10, pegando a estrada para andar os 4 quilômetros a pé, chegar na rodovia, pegar o ônibus e ir para a escola. Com 13 anos, acabou, perto dos 14, meu pai, que é a vida do nosso povo, né? Meu pai diz, nós vamos para a cidade grande agora. E você vai parar de estudar e vai trabalhar. Né? Tudo isso parece, mas o que tem isso a ver com a academia? Tem tudo a ver, porque é a vida, né? E com 13 anos, eu fui para Guarulhos com meu pai, com a família, né? Éramos uma família grande. Meu pai comprou uma cadeira de engraxar, dessas aqui grandes, e eu fui engraxar sapato na barbearia do Juventus, no centro de Guarulhos. E ali eu estava aprendendo o que era uma família pobre. Pegava o dinheiro que eu recebia de engraxar os sapatos, eu engraxo bem até hoje, ninguém engraxa sapato para mim, entregava para meu pai. E à noite fazia datilografia. Eu sou bom datilógrafo. Esse negócio dos 10 dedos mesmo e tal. Porque meu pai tinha o plano de eu ir para um banco, que era um emprego, né? Dito e feito, eu acabei o curso de datilografia, meu pai conversou com alguém e eu fui trabalhar na cidade grande, aí já era São Paulo. Trabalhar no Banco Comercial do Brasil, encostado na Praça da Sé, Rua Benjamin Constant, 45. Eu entrei no banco, carteira assinada, no dia 1º de outubro, porque com 14 anos era possível à época, assinar a carteira e tudo. Com 14 anos de idade, 1º de outubro de 1960, eu já estava trabalhando de carteira assinada no banco. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Em 1963, é que 17 anos de idade, por decisão minha, não mais de meu pai, eu fui fazer o exame de admissão para entrar no ginásio, que era uma conquista extraordinária, entrar no ginásio. As pessoas hoje não têm dimensão disso, porque não pode ter. Mas o ginásio era uma coisa grande e era... Não estou fazendo nenhum saudosismo, não. Para mim foi muito formador. Como é que surge esse cara que escreve tanto, né? Surge porque tem um grande professor de português, por exemplo, né? Um professor de português na vida muda a sua vida. Aquilo era a minha pátria, ali era a minha igreja, ali era meu ginásio, ali era o Andorinho, o time do qual eu era capitão, ali era o meu time de futebol de salão, do qual eu era capitão, era mania de ser capitão, né? Gostava muito de jogar bola, nunca foi um grande craque, não era um zagueiro duro e tal. No futebol do salão jogava mais atrás, tinha craques em torno de mim, então estava tudo muito bem. O capitão podia... Eu vou lembrar do Dunga, por exemplo, que nunca foi um grande jogador e exerceu um papel na seleção brasileira. Mas ali eu vivi minha juventude, né? Eu era pobre, como sempre, mas vivi muito feliz ali, aquela juventude, né? E era um jovem conservador. Eu era um sujeito conservador até 1966. O golpe não me pega na esquerda, não. Eu não era de esquerda, não. Eu estava lá vinculado à Igreja Católica do Jaçanã, da minha pátria, vinculado profundamente. Foi se desenvolvendo em mim um sentimento de... Vou usar a expressão bem cristã, que é preciso temperar, mas fui aprendendo a ter amor pelo próximo, se a palavra couber. E desse amor pelo próximo surgiu, a partir da professora de História,
um horizonte mais amplo, a sociedade. Nós organizamos um grupo de estudos, e aí começamos a ler um livro chamado História da Riqueza do Homem, que é um livro extraordinário, e o mundo se abriu para mim numa outra perspectiva, e eu caminhei para o território da esquerda. A partir dali, em 1968, eu mergulhei na luta revolucionária, não é? No final de 68, eu já estava saindo do banco. Saindo significa deixando tudo para trás e entrando na clandestinidade. Eu entrei para a Ação Popular, uma organização revolucionária, entrei para a AP, mergulhei na clandestinidade, tornei-me Pedro Luiz Vian, um outro nome. São Paulo vivia em estado de sítio em 1969, quando ainda estava lá. Chegou um momento que gente caindo, sendo presa à torto e à direito no meu entorno, eu escapando aqui e acolá. E a organização, a AP, decide me mandar para cá, para a Bahia, né? Com a ideia, é tudo muito louco e real. Com a ideia da AP de depois eu integrar a guerrilha, a luta armada que seria desencadeada na Chapada Diamantina. Tudo articulado já. Já tinha gente nos vários cantos da Chapada, instalados, sítios comprados para ser base de apoio, de Livramento à Conquista, tinha gente em tudo quanto é lugar já. Eu já estava preso, porque aí eu sou preso no final de 1970, eu chego à Bahia, início de 1970, clandestino, e sou preso no final de 1970, 23 de novembro. Respondi processos aqui em São Paulo. Cheguei aí para São Paulo para julgamento, mas voltei, né? E fui condenado a 8 anos, cumpri 4, saí em liberdade condicional. E aconteceu, por essas artes do destino, que eu me tornasse jornalista. Para sobreviver, eu fui dar aula de história. Eu não fiz história, mas conhecia. Fui dar aula de história no Max Curso, que era no Mosteiro de São Bento. Numa noite, me liga um sujeito, um dos donos do curso, Emanuel. Ele diz: Emiliano, você quer ser jornalista? Eu digo: é tudo que eu quero, porque de fato eu tinha uma aspiração de ser jornalista. Falou: então esteja amanhã na Tribuna da Bahia, à tarde, e fale lá com Zé Barreto de Jesus, o chefe de reportagem, que é uma figura adorável. E aí eu chego lá sem nunca ter entrado numa redação, sem nunca ter escrito uma matéria. Ele me solta com uma pauta, lá fui eu fazer, fiz a pauta, não sabia o que era lead, sublead, porque tem todas as técnicas, depois vou dar aula disso. E aí eu entrego a matéria para ele, e ele só disse, olhou, depois disse: jogador a gente conhece no arriar das malas. E a partir dali eu fui embora. Era 1974, ditadura dura ainda, e ainda vai durar até 85 aquela ditadura. Vamos lembrar, eu pratiquei o jornalismo sob a ditadura, porque dali eu vou da Tribuna eu vou para o Jornal da Bahia, do Jornal da Bahia eu vou para o Estadão, que era uma glória, você ir para a sucursal do Estadão. Era barra pesada ainda, mas a gente botou o Lamarca na rua em 80, ele está na 22ª edição. E já teve pelo menos três intervenções que eu fiz no livro
depois de lançado. Ele é o dobro hoje, porque nós estamos acompanhando a história ao vivo. Ela está aí, foi ontem. Nós fizemos em 80, quando a ditadura estava caminhando, andando. Então é uma loucura isso. Mas eu tinha coragem, porque eu tinha acabado de sair da cadeia, não. Acabado não, já tinha uns 5 anos. Mas eu dizia que para quando você me prender de novo, se prender eu não estou escrevendo. O primeiro livro que você faz é como se você estivesse no meio do Maracanã lotado e o povo gritando e lhe esculhambando, né? É mais ou menos isso. Você tem um medo monumental. Pois bem, o Lamarca ficou 1 ano na lista dos 10 mais. 1 ano. Estourou, explodiu. Porque era um momento muito duro ainda da ditadura, e as pessoas tinham sede de uma leitura como aquela. Eu diria, aí eu descarei, porque eu já não tive mais medo de botar livros na rua. É disso tudo, desse caudal todo que eu lhe contei, dessa vida que nasce a minha produção. Eu acho que é até pretensioso dizer assim, mas digo, a minha produção literária. Eu discuti um pouco isso no meu discurso, quando tomei posse, porque eu levei um susto. Para chegar à academia, para mim, foi um susto. Susto em duplo sentido. O Niemeyer dizia que a vida é feita de sustos, mas para ele o susto era maravilhamento. E tem o susto até do medo, pode ter, mas esse é o susto do maravilhamento. Eu levei um susto duplo, porque eu não falo com toda tranquilidade, eu não me considerava próprio de estar na academia. Eu nunca pensei nisso. Eu era um escrevinhador, um sujeito que escreve, eu diria, sem essa capacidade do artesão da palavra, com muita ousadia, conto histórias, penso que hoje conto melhor do que ontem, mas contar o Lamarca foi isso, a gente contou uma história. Como se estivesse ali sentado na beira de uma fogueira, contando uma história. O jornalismo lhe dá essas condições. Mas depois você vai um pouco além do jornalismo. Às vezes me perguntam, rapaz, mas não tem um pouco de ficção e tal? Tem tudo junto e misturado. Mas não é nenhuma ficção desvinculada da realidade, não, né? E o jornalismo tem que ter alguma coisa, algum diálogo, emoção, choro, lágrima, que é da vida. A academia é mais um acontecimento importante para mim, um reconhecimento que eu recebo com muito carinho, porque não é qualquer coisa você estar na Academia de Letras da Bahia, uma instituição centenária, com tanta gente de muito conhecimento, de muita densidade teórica e literária, e por isso, para mim, é um motivo de orgulho. Mas não é assim, eu não faço disso a minha vida, ela é uma das coisas da minha vida e uma coisa importante, mas eu tenho muitas outras coisas para fazer na vida, inclusive porque eu não posso negar, na academia não sei se isso é muito bem visto, nunca discuti isso, né? Eu não posso negar que eu sou um cidadão da vida política. Eu não sou mais deputado, fui muitas vezes, fui deputado federal, fui deputado estadual, fui vereador, não sou mais e não serei mais. A gente tem que saber quando chega o momento de parar, é bom saber parar,
Mas eu não parei a vida política, eu não parei a condição de militante, de cidadão da vida política. Eu sou parte de um grande projeto de mudança do país. Sempre tenho opinião, entro nas campanhas, eu tenho lado, né? E digo, eu não escondo isso de ninguém. Me diziam, jornalista não pode ser militante. Isso é uma besteira. Todo mundo é cidadão e tem posição. Quero destacar, são 2 mandatos que agora o nosso Ordep Serra vai completar. Eu tive o privilégio de chegar com ele, acho que ele já tinha assumido ou ia assumir, né? Já tinha assumido, sim. E eu devo ressaltar que foi um privilégio até aqui tê-lo como presidente. Mas o que eu quero destacar, porque vivi junto a essa experiência, a capacidade do Ordep de abrir a academia. Eu vou usar uma expressão que creio verdadeira, de colocar a academia nos braços do povo baiano, de compreender aquilo que eu disse aqui na minha fala, durante a minha fala, que a cultura está lá no meio do povo, não é? Cultura, né? É o que é da vida que está ocorrendo no meio do nosso povo. E ele fez questão de dar cores negras também à academia, coisa que não se fazia antes. Essa é uma terra negra, né? É a terra do candomblé, né? É a terra de uma religião que conseguiu resistir, vivendo sobre a escravidão, resistindo e negociando e sabendo existir. Então, o que eu quero ressaltar são as grandes conquistas que neste período a academia fez. Então, eu tenho certeza que Aleilton vai continuar esse trabalho do Ordep, que foi um trabalho muito importante, inovador, e vou usar a palavra sem qualquer pretensão boba, um trabalho revolucionário do Ordep. Não é simples você responder porque você escreve. Cada um dos acadêmicos deve ter razões pelas quais ele mergulhou no escrever. Por que será que eu iniciei essa caminhada? Só olhar a minha obra e perceberá qualquer um, não precisa ser muito atento, que o centro da minha obra é revelar o que foi a ditadura, né? O conjunto dela, né? E eu diria, foi minha forma de sobreviver, foi minha forma de curar, não, mas de não permitir que as feridas sangrassem tanto. Tenho muita segurança de ter continuado como um cidadão da luta política no Brasil. Claro, como disse, eu não estou mais na linha de frente, eu não sou dirigente, já fui presidente do PT aqui, né? Já fui dirigente de AP lá atrás, já fiz tudo isso, já fui deputado federal e muita briga como deputado federal, muita briga como deputado estadual, muita briga como vereador, sempre fui um tribuno muito ousado, eu falo com muita... Tenho coragem, mas não é um orgulho assim besta, eu tenho coragem porque a vida me ensinou. E o que importa na vida, a Dilma dizia, não é a Dilma não,
é o Guimarães Rosa. O que importa na vida é a coragem. Sem coragem você não faz política na vida. Você não é cidadão. Falei também dos indiferentes. Sem coragem você não é cidadão. A coragem é a qualidade essencial da vida política. Você precisa ter. Significa que não tem medo? Não. É que a coragem é maior que o medo. Então é isso.